Ninguém ora por um filho como uma mãe. Desde 1995, todos os dias, durante 15 minutos, nós nos unimos a milhares de mulheres em oração. Mães biológicas, adotivas e espirituais, que acreditam, oram e intercedem por um despertar jamais visto de uma geração comprometida com Deus. Nós oramos pela conversão de nossos filhos, pela restauração daqueles que se desviaram pelo caminho, pelo despertar missionário entre os jovens e pelo avivamento nas escolas e universidades do nosso país. Junte-se a nós em 15 minutos que farão a diferença na eternidade. Graça e paz, amadas do Senhor, boa noite. Me chamo Simone, faço parte do Desperta Déboras na Igreja Batista do Calvário, em Santo André. Sejam todas bem-vindas, é um prazer estar com vocês em mais uma segunda-feira, cultuando ao nome do Senhor, amém? Estamos aqui com um propósito, de orar para os nossos filhos. Temos aí um legado, de orarmos 15 minutos diário para os nossos filhos adotivos, os nossos filhos espirituais, os nossos filhos biológicos. Esses minutos que com certeza lhe renderão valores espirituais grandiosos e maravilhosos no caminho e na presença do Senhor. Amém? Quero convidá-las agora para estarmos orando para o nosso início de culto. Arrume um lugarzinho aí, que vocês fiquem à vontade para cultuarmos ao nosso Senhor. Tenho certeza que Ele irá falar conosco no nosso coração. Amém, amadas? Senhor, Pai Santo, Pai Eterno e Todo-Poderoso, Pai, venho nesta noite louvar e engrandecer o Teu nome, porque sei que Tu és fiel, Pai. Venho agradecer, Senhor Jesus, por nossas vidas, Pai, por estarmos aqui, Pai, na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pedimos, Senhor Jesus, que Tu nos livres, Senhor Jesus, de todo mal. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos oriente, Pai, no caminho que os nossos filhos devem seguir, Pai. Ó Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor Jesus. Esteja conosco, Pai, onde quer que formos, Senhor Jesus. Ó Deus, peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a nossa irmã Raquel, que irá ministrar a Tua palavra. Pai, que a Tua palavra, Pai, venha com entendimento, Pai, para as nossas memórias, Senhor Jesus. Que Tua palavra, Senhor Jesus, seja lâmpada para os nossos pés e luz, Senhor Jesus, para os nossos caminhos, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Que estejamos atentas, Senhor Jesus, ao Teu chamado, que estejamos atentas, Senhor Jesus, à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloque o Teu Espírito Santo, Pai, no nosso caminho, Pai, que sejamos ministradas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom culto, amadas. Deus abençoe a todas. Graça e paz, irmãs. Este louvor que eu trago a vocês nesta noite, ele fala sobre a fidelidade de Deus, que Ele está conosco, que Ele é um Deus de provisão. Se nós pararmos para pensar em tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, com certeza nós acharemos um motivo de fidelidade de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos grandes exemplos bíblicos que provam a fidelidade de Deus, mulheres estéreis que têm filhos. Semana passada nós fomos ministradas por 2 testemunhos maravilhosos, eu tenho vivido coisas maravilhosas na minha vida e só o fato de estarmos respirando aqui já prova a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Então que este louvor fala grandemente ao seu coração, assim como sempre falou comigo, em nome de Jesus. Dia após dia, ao levantar, vivo suas bênçãos, proteção me dá. Maravilhado,
teus milagres, proteção sem par, porque preciso, tu tens provisão, sempre és fiel a mim. Todas as lutas que já vivi, por sua bondade e graça venci, nenhuma só vez consigo lembrar de arrepender-me, de em ti confiar, porque preciso, tu tens provisão, sempre és fiel a mim. Meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eis minha canção, eis meu louvor ao Deus fiel que sempre me amou. Tu és fiel, jamais mudará, seu amor imenso nunca faltará, porque preciso, tu tens provisão, sempre és fiel, sempre és fiel, sempre és fiel a mim. Oi, meu nome é Daniela, eu tenho 23 anos, eu conheci a Raquel através da minha mãe, que é amiga dela, e hoje a Raquel é como se fosse uma mãe espiritual pra mim. E ela pediu para que eu viesse contar meu testemunho de como eu comecei a faculdade de medicina e como Deus abriu essa porta enorme pra mim. E tudo começou quando eu tava decidindo a faculdade, decidindo que curso eu ia fazer. Eu sempre trabalhei em hospital, clínica, área da saúde. E eu tinha decidido que eu ia fazer alguma coisa na área da saúde, mas na época eu tinha decidido por odonto, porque era o curso mais possível pra mim e um dos que eu gostaria mais na época, se fosse na área da saúde. Mas nisso, sempre orando, falando com Deus, uma noite eu tive um sonho e o Senhor falou, e nesse sonho eu
chegava num hospital de jaleco, mas eu era médica. E eu chegava na recepcionista e falava, mas eu não sou dentista? E ela falava, não, você é médica. Eu acordei, achei estranho, mas eu ia ignorar aquilo completamente. Mas a minha irmã me mandou uma mensagem nesse dia e falou, tive um sonho diferente com você hoje. Eu falei, nossa, o que você sonhou? Ela falou, sonhei que vi um primo rico falar com a gente e ele falava que ia pagar a sua faculdade de medicina. E eu falava pra ele, mas ela não vai ser médica? E ele falava, não. Mas ela não vai ser dentista? E ele falava, não, ela vai ser médica. Nisso eu achei muito estranho. Nesse dia eu tinha um almoço com a Raquel, né? Minha mãe tinha um almoço com ela. Eu fui e falei com ela sobre o que tinha acontecido. E ela falou, Dani, glória a Deus, eu tenho orado há muito tempo para que o Senhor mostrasse isso pra você. Mas eu queria que essa vontade viesse de você. Mas eu falei pra ela, Raquel, mas eu não quero fazer cursinho, ficar 5, 6 anos estudando pra entrar na faculdade. E é particular, não teria como cogitar pagar. Ela falou, você já viu as faculdades de medicina na Argentina? São faculdades excelentes e vale muito a pena você olhar. Aí eu fui olhar, pesquisei, me apaixonei, decidi que era pra lá que eu ia fazer meu curso, tá, gente? Nessa época tava sendo um ano mais difícil da minha vida, aqui em casa, com a nossa família, eu tava trabalhando muito, eu não tinha condições, era zero, se alguém perguntasse a probabilidade daquilo dar certo, era 0%, era negativo. Mas Deus confirmou através de muitas e muitas palavras que Ele ia me dar esse presente, que não era pra me preocupar com o tempo, mas que Ele ia fazer. Nisso eu só continuei trabalhando, buscando a Deus, servindo ao Senhor dentro da minha igreja. E até que chegou 2020, o ano da pandemia, em março, meu pai falou, eu acho que chegou a hora de você sair desse trabalho, porque você trabalha no pronto-socorro, Covid tá aí, é muita exposição. Mas na época não era a melhor opção financeira de eu sair do meu trabalho. Mas eu, em obediência, entreguei ao Senhor, porque eu creio que quando a gente obedece aos nossos pais e ouve aquilo que eles estão falando pra gente, o Senhor nos honra, porque é uma obediência a Ele também, né? E aí eu saí do trabalho, entreguei nas mãos de Deus, saí, fiquei aquele ano em casa, né, pra me preservar do vírus e preservar minha família. E aí eu comecei a estudar espanhol sozinha, eu não tinha dinheiro pra pagar curso, pra pagar nada, então eu decidi que eu ia começar a estudar o espanhol sozinha mesmo. E aí nisso eu comecei a estudar, né, na época eu ia fazer uma faculdade pública, né, porque já era impossível ir pra lá, mas então pelo menos não pagar a faculdade era a melhor opção. E aí eu fui, nisso estudei, chegou 2021, em janeiro a gente foi pra praia. E na volta, né, meu pai ele falou, olha filha, eu acho que chegou a hora de você pagar a documentação da faculdade. Eu falei, sério, pai, você acha que dá, né, agora? Ele falou, olha, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas eu acho que pelo menos a documentação a gente tem que fazer. E nisso eu fiz a documentação e quando a gente vai fazer os documentos, a gente tem que decidir já qual faculdade vai ser mesmo, porque pra mudar depois é um pouco complicado. E aí nisso que a gente começou a discutir, ver se qual era a melhor opção de faculdade, ele viu uma faculdade particular que ele achou muito interessante e tudo, né, muitas características dela. E era uma faculdade que eu já tinha orado pra Deus em 2020, né, pesquisando, que eu gostaria muito que se eu tivesse a oportunidade eu fizesse nela, mas eu nunca falei isso pro meu pai, porque eu sabia que a gente não tinha condições, sabe? Mas quando ele pesquisou e olhou, ele viu que ele achou que era melhor lá, né, e o Senhor me deu esse presente de eu conseguir me matricular na faculdade que eu realmente queria, sabe? E aí deu tudo certo, né? Eu tive alguns problemas ainda durante a documentação, de uns negócios errados, mas o Senhor sempre confirmando que ia dar tudo certo, que ia dar tudo certo. E hoje, dia 3 de maio, né, na verdade, eu começo oficialmente a faculdade, eu já tô matriculada, já tá tudo certo. E dia 3 de maio vai ser meu primeiro dia de aula, online por enquanto, né, por conta do Covid esse ano eu vou fazer na minha casa. Pra mim isso ainda foi um presente de Deus, né, eu poder começar essa primeira fase da faculdade em casa, pra depois ir pra Argentina quando as coisas melhorarem. Então o que eu queria deixar de mensagem pra vocês é que mães, pais, apoiem seus filhos, orem pelos seus filhos, sabe? Eu sempre tive esse apoio na minha casa, sempre, por mais que às vezes meus pais não tinham financeiramente como me ajudar, assim, né, igual nesse caso dessa faculdade, que eles não tinham como falar assim, não filha, vai lá e faz, assim no momento que eu decidi, eles sempre acreditaram no meu sonho, eles sempre me apoiaram, eles sempre disseram que ia dar certo, porque o Senhor tinha falado. Então,
tenham esse apoio, porque a gente já ouve coisa demais fora. A gente, como jovem, a gente é muito pressionado na idade que a gente vai começar a faculdade, curso que a gente vai fazer. Eu tenho 23 anos e as pessoas já falavam muito comigo sobre a minha idade, que, né, tudo mais, coisas que nem valem a pena ser faladas, mas assim, orem, peçam, né? Você jovem, ore, peça para o Senhor, fala, Senhor, qual faculdade eu devo fazer? O que eu devo fazer? Por mais que seja impossível para você, se Deus confirmar no seu coração, se Deus falar que é isso que vai ser, Ele vai fazer, Ele vai realizar na sua vida, tá? Amém? E eu vou cantar só um refrão de um louvor que falou comigo durante toda essa trajetória, tá? Que fala, né? Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Então, assim, Deus falou comigo demais através dessa canção e eu espero que hoje a sua esperança e a sua fé seja renovada, amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz, amadas Déboras, varões que talvez estejam aí, ou filhos, geração comprometida, nós já profetizamos sobre a sua vida. Eu sou Raquel e eu quero meditar na palavra do Senhor em Efésios 6, nesta noite, juntamente com vocês. Bem, Paulo escreve essa carta aos Efésios, mas quis o Senhor que ela chegasse até nós. Glória a Deus por isso e por toda a palavra do Senhor. E aqui eu quero iniciar dizendo que nesta carta, antes de tratar do assunto que eu quero falar com você nesta noite, eu quero também trazer à nossa memória aquilo que Paulo fez com os Efésios em toda a carta. Ele começa dizendo sobre as bênçãos de Deus através de Cristo, autor da nossa redenção. Lá no capítulo 1, no verso 4 e 5, ele diz, assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor Ele assim o fez e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade da sua vontade e para louvor e glória da sua graça. Nós somos justificados em Cristo Jesus, aleluia, e isso trouxe para nós algo excelente, que é vitória em Cristo Jesus, e nos fez co-herdeiros com Cristo para sempre, aleluia. Isso está disponível para a minha vida e eu profetizo para toda a sua família. Se porventura tem alguém que ainda não atendeu e entendeu esse chamado de Cristo para ser filho amado de Deus, Ele está fazendo com que isso aconteça através da sua bondade e seu amor, certamente. Nós só precisamos esperar. Bem, Paulo continua orando pelos crentes que estavam lá em Efésios, e eu quero que nós tomemos posse dessa oração também, quando ele diz lá no capítulo 1 ainda, no verso 18, que ele ora para que os olhos do coração sejam iluminados. Oh, quanto é importante isso, porque nós precisamos ter os nossos olhos espirituais iluminados por Cristo. A nossa mente precisa estar completamente transformada em Cristo Jesus, e então Ele pode abrir os nossos olhos para que nós identifiquemos como é que nós podemos vencer esta grande batalha espiritual que nós estamos engajados. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. A minha ideia era outra, mas o Senhor falou comigo numa das noites que eu orava para este tempo que nós estamos aqui juntas, e o Senhor me fez lembrar de tudo que nós temos vivido e da grande batalha que nós estamos inseridos.
Essa batalha, minha querida e meu querido, é uma batalha que existe independente de nós a reconhecermos. E eu quero te lembrar que onde ela começou. E ela começou há muitos e muitos anos atrás, há milênios, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo ao Senhor. E ali então houve um rompimento desse relacionamento que era tão maravilhoso, aonde o Senhor vinha todas as tardes. Em algumas versões, em Gênesis 2 e 4, nós lemos que eles ouviam os passos de Deus na viração do dia, vindo falar com eles. É claro que Deus é Espírito, mas havia uma conversa ali todas as tardes. Não se passava uma só tarde sem que o Senhor falasse com eles. Que coisa maravilhosa! Eles tinham tudo disponível, mas houve a desobediência, o pecado. Então, a partir daquele momento, houve o sacrifício de um animal puro, sem nenhum defeito, que precisou ser morto para que a nudez que eles agora passam a reconhecer e olhar como algo pecaminoso, então precisava ser coberta, tipificando ali que a partir daquele momento alguém precisava pagar pelo pecado que estava sobre a humanidade. Portanto, ali começa uma grande batalha, ali tipificado pela serpente. Satanás seduz então ao homem e o homem cai em toda a sua sedução e se entrega ao pecado. Me perdoem as sirenes aí, mas é o lugar que eu tenho para falar com vocês. Bem, então o que acontece é que nós somos inseridos nessa grande batalha. Mas, além das consequências que são trazidas, o Senhor também traz providência. Porque esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus que, na sua essência, Ele é amor. E Ele nos ama infinitamente. Ele jamais nos abandona. Então Ele estabelece ali que da mulher, Gênesis 3,15, nasceria a semente, o homem que viria a esta terra e pagaria pelos nossos pecados, nos resgatando e reatando essa possibilidade de relacionamento com Cristo Jesus. Para todos aqueles que o reconhecer como Senhor de suas vidas. É por isso que um dia nós ouvimos falar desse amor e nós amamos ainda mais esse Deus e fomos impactados pelo seu Espírito Santo e desejamos, como temos no nosso coração até hoje, esse Cristo governando sobre nós. E esta batalha foi vencida por Cristo Jesus, porque Ele veio, se fez homem, ficou entre nós aqui esses poucos 3 anos e um pouco mais, morreu em morte de cruz, tipificando aquele que veio para pagar, Cordeiro Santo, imaculado, os nossos pecados e nos dar a possibilidade de arrependimento e perdão dos nossos pecados através da seu sangue, e esse sangue é sobre nós. E tendo isto posto, eu gostaria de falar para você a respeito de como podemos vencer esta batalha que acontece. Bem, essa batalha, ela existe, ela é real, embora não vejamos muitas vezes com os olhos naturais, como muitas vezes nós vemos em séries e filmes, em que mostram ali o inimigo caracterizado, né, como o Senhor das Trevas, que o é. Ele foi um ser criado e criado por Deus, mas que se rebelou e caiu e foi banido lá da glória de Deus e agora arrasta consigo 1/3 dos anjos que serviam antes do Senhor, e eles são arrastados, são convencidos por Satanás e caem aqui, destituídos da glória de Deus. E aqui começa essa batalha, lá com a humanidade, lá no Jardim do Éden, estamos aqui eu e você. Talvez você possa pensar muitas vezes, como é que eu vou vencer essa batalha? O que será que está acontecendo aqui? Talvez você não olhe como sendo batalha,
mas você talvez em algum momento tenha pensado, poxa, eu oro tanto, eu tenho pedido tanto, mas eu não sei o que está acontecendo. Ou talvez você identifique dentro da sua casa aí acontecendo algumas situações que você sabe que não agradam a Deus. E talvez você também não as reconheça como verdadeiramente originadas daquele que é autor de toda dissensão, de toda separação, de toda inveja, de toda mentira, de toda destruição dos lares, de todo vício que toma conta e destrói não só a vida daquele que está viciado, mas de toda a família, adultério, porfias, mentiras, traições, vinganças, falta de perdão, ódio, ira. Tudo isso tem origem no coração do inimigo das nossas vidas, que tenta de todas as maneiras fazer com que nós sejamos ludibriados, estejamos enganados e permaneçamos com os olhos fechados para essa verdade. Eu quero te dizer que Deus tem as armas corretas para que nós venhamos vencer todas essas batalhas que são inerentes ao nosso dia a dia, à nossa vida. E eu quero falar de algumas delas, que Paulo cita aos Efésios ainda, lá no capítulo 6, e ele diz para os Efésios qual é a verdadeira origem desta batalha, e eu quero falar com você a respeito disso. E ele também traz para nós quais são as armas que nós podemos usar. Bem, ele começa dizendo no verso 10 que nós precisamos sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de todas as armaduras de Deus, a armadura de Deus, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que o verso 10 e 11 Paulo começa dizendo. E eu quero dizer para você que nós não podemos continuar permitindo que o inimigo das nossas vidas nos engane, fazendo com que nós pensemos que estamos lutando contra homens ou mulheres. E a verdade é que Paulo vem nos esclarecendo que não é contra carne e sangue. Ele diz lá no verso 12, explicando por que é importante nós sermos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder, porque lutamos contra principados e potestades malignos, dominadores deste mundo. O mundo jaz no maligno e nós precisamos vencer essa batalha com as armas de Deus, fortalecidos nele, arraigados nele, orando, estando perto dele, estando revestido deste poder. E vai aí a segunda, relembrar, né? Eu quero relembrar a segunda arma do Senhor, é o seu poder. O poder que desceu sobre os discípulos que foram orientados quando Jesus foi ressurreto, ele ressuscitou e foi ao céu. Ele disse: vocês fiquem aqui, permaneçam até que lá do alto seja sobre vocês, desça sobre vocês o poder e sejais revestidos deste poder. E veio, e está disponível para nós. O Espírito Santo, nós sabemos, Atos 1:8 nos conta lá que o Espírito Santo de Deus veio sobre eles e permanece disponível para cada um de nós. E através dele, através do seu poder, é que nós somos vencedores em todas as batalhas. Portanto, eu quero te deixar aí lembrança de que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos entender que a nossa força é que pode ganhar essa luta, seja contra o vício, seja contra o adultério, seja contra a destruição da sua família, seja
qualquer tipo de pecado que tenha vindo e tenha trazido uma esfera de morte sobre a sua casa, ou até mesmo sobre o que nós vivemos hoje, essa pandemia. Nós somos fortes e podemos vencer no poder que opera em Cristo Jesus. Através do seu Espírito Santo, nós podemos pedir: reveste-me do seu poder, enche-me, e dizer e viver aquilo que João tinha muito claro na sua mente. Em João 3,30 ele diz assim: importa que eu diminua para que ele cresça. E ele sabia que o que operava nele, as obras da carne, que já estudamos sobre isso, mas você pode ler lá em Gálatas 5, a inveja, a mentira, a porfia, os ciúmes e tudo aquilo que está descrito lá. É algo que opera em nós, que é a carne, mas nós temos disponível o Espírito Santo de Deus, e se nós o buscarmos, nós temos a resposta em Gálatas 5, 22 também e 23, que diz sobre o fruto do Espírito e todas as suas virtudes: amor, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, e o Senhor vem descrevendo ali para nós. Paulo mesmo faz isso. E eu quero também te lembrar que dentre as armaduras que Paulo descreve aqui, e hoje eu quero te lembrar de uma delas, ele faz a descrição da cabeça aos pés, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias do evangelho das boas novas. Mas eu quero falar com você da espada do Espírito, aquela que nós usamos para atacar, para vencer as batalhas. E a espada do Espírito é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É aqui que nós somos orientados por Deus como vencer todas as nossas batalhas. E nós precisamos tomar posse desta verdade. Jesus lá no deserto foi tentado e ele venceu todas as tentações, respondendo a Satanás com a palavra do Senhor. E veja que, como ele era um anjo, ele conhece esta palavra, mas Jesus veio com a verdade. Que a palavra em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele venceu, você sabe disso? Ele venceu o inimigo lá, ele passou por isso. Mas antes disso ele foi batizado, e eu não digo a respeito do batismo, mas a respeito do que foi dito ali. Ele recebe o Espírito Santo e ele ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado. Deus diz lá do alto para todos os ouvidos ouvirem: este é meu filho amado, em quem eu me alegro. E quando eu e você servimos ao Deus, este Deus que é o mesmo, que não muda, Deus Pai, entregamos nossa vida a Cristo Jesus, o Filho que foi dado por nós, ele então se alegra das nossas vidas. É por isso que nós precisamos conhecer a sua palavra e nos afastar das obras da carne, de tudo aquilo que é pecado e desagrada o coração de Deus, porque a palavra de Deus também diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele diz isso lá no livro da lei, em Levíticos, e ele diz também na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, onde ele também reforça o quanto somos amados. Então não te esqueça que estamos lutando não é contra carne e sangue, não é contra filho, não é contra marido, não é contra um irmão, não é contra o seu chefe, não é contra aquele que está te perseguindo, não é. É contra principados e potestades. E essa luta, ela é vencida lá na esfera espiritual, com o joelho no chão. E eu aproveito para te dizer hoje, mais uma das armas a mais preciosas, que caminha junto com a palavra de Deus, que não tem igual, é a oração. O poder da oração faz com que os nossos filhos sejam arrancados das garras de Satanás, faz com que o inferno venha tremer,
porque ao som da voz de Deus o inimigo é derrotado. E ele já fez isso lá na cruz, publicamente, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte, ele já venceu. Não há uma batalha do bem e do mal no que diz respeito de Deus contra o diabo, porque ele já venceu. Nós também podemos vencer. Ele venceu e disponibilizou para nós essas armas espirituais. Então, meu amado e minha amada, quando eu e você estamos lá no secreto, quando nós vencemos a nossa carne, as nossas vontades de responder, a nossa vontade de ceder à tentação, e nós vamos lá para o secreto e nós oramos e nós nos humilhamos na presença de Deus, Satanás é vencido e as nossas vitórias chegam até nós. Eu quero te deixar essa palavra e quero te lembrar de Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, ele foi livrado lá da cova, porque muitas vezes Deus nos livra no vale, no deserto, para que eu e você saiamos e proclamemos a glória do Senhor. E eu quero ir além com você, que há uma verdade sobre aqueles que reconheceram o Senhor Jesus. Nada pode nos separar do seu amor, como diz a palavra. Nem a morte, nem a vida, nem a morte pode nos separar, porque quando morremos é que começamos a vida eterna. Glória a Deus. É por isso que nós decidimos por este Deus que é soberano. É por isso que nós nos curvamos diante dessa soberania. É por isso que nós temos a certeza que vamos vencer. Então eu quero te convidar, se você está no meio da batalha e você tem se perguntado por que não tem acontecido aí na tua casa, eu quero te convidar a reconhecer as armas poderosas em Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, do nosso exército, elas são poderosas em Deus e elas estão disponíveis para nós. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós tomamos posse dessa verdade, quando nós nos abstemos de tudo aquilo que nos rouba, seja a nossa fala, seja a nossa mão agindo na força do nosso braço, quando nós nos abstemos disso, colocamos diante do altar de Deus e vamos guerrear lá no secreto orando, e vamos guerrear em todos os momentos que nós temos oportunidade, como estamos tendo agora, de orar, aí o Senhor envia os seus anjos. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5:8 que o diabo anda bramando como leão ao derredor, procurando a quem possa tragar. Mas nós sabemos que ele anda ao derredor, mas como o salmista nos diz, que os anjos do Senhor acampam-se, eles permanecem ao nosso redor. E o Senhor dá ordem a eles a nosso respeito. Hebreus nos diz também que os anjos são ministradores de Deus, que ministram a nosso respeito, a nosso favor, a favor das causas que colocamos no altar dele. Por isso eu quero te convidar a orar agora. E eu quero te convidar também a abandonar as tuas armas, colocar esta causa tua diante do altar de Deus, se encher do Espírito Santo e procurar fazer com que a virtude do fruto do Espírito te faça cada vez mais parecido com Cristo. E nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, reconhecendo a tua autoridade, reconhecendo o poder que opera em nós através de ti, que opera, Senhor, através das nossas fraquezas, porque nós somos fracos, reconhecemos, somos pecadores, pedimos perdão, Pai, mas nós reconhecemos que as suas armaduras espirituais, elas são poderosas e podem nos guardar da cabeça aos pés. Todos os dardos inflamados, ó Pai, do maligno lançado, seja por palavras, seja com atitudes, ó Deus, para nos ferir, Senhor, nós sabemos que vem dele.
do inimigo das nossas vidas. Nós vamos amar as pessoas que estão fazendo isso e vamos perdoá-las em nome de Jesus, porque assim vai cair toda a máscara do inimigo e nós vamos ganhar a batalha em nome de Jesus. Revista-nos, ó Deus, e faz com que o teu sangue seja visto, Senhor, nos lugares celestiais, como pessoas marcadas pelo Senhor. Guarda aqueles que ainda não entenderam isso, Pai, e faz aquilo que está no teu coração, Senhor, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso esposo, Senhor, sobre a nossa vida. Realinha-nos, ó Deus, e faz com que o nosso coração, Senhor, fique apertado para que nós abandonemos as obras da carne. E nesta noite, ainda nesta noite, Pai, nós venhamos, ó Pai, a realmente fazer aquilo que o Senhor está nos desafiando e que eu vou sim, Deus, dividir com as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te desafiar, a partir de hoje, a você colocar as tuas mãos, depois que seu filho estiver dormindo, depois que você estiver deitada na cama e você começar a orar pelo seu esposo, por aqueles que você tem clamado ao Senhor, para que eles sejam convertidos e entendam a verdade do Senhor, porque é o Senhor que faz isso, não somos nós. Você vai fechar os seus lábios, você não vai responder, mas você vai orar. Você vai orar e você vai repreender tudo aquilo que vem trazendo todo tipo de discórdia, confusão, que vem trazendo ódio. Você vai liberar perdão e você vai orar por essa pessoa que te magoou. E você vai liberar perdão e vai começar a orar por ela e profetizar sobre a vida dela um novo tempo. Eu creio que o Senhor vai te dar experiências, eu quero ouvir essa experiência. Deus te abençoe, aguardo vocês lá no WhatsApp, onde nós vamos agora conversar um pouco mais, interagir e orar ao Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.